Estão gostando de livro de filosofia aqui no Livrada? Não estão? Com paciência, porque vai continuar. Livro de hoje, Byung-Chul Han, Psicopolítica, o Neoliberalismo e Novas Técnicas do Poder. Esse livro aqui é um primeiro livro de uma coleçãozinha nova da editora Inê chamada Out Out. Estão começando agora, acho que já tem um outro livro, mas eles estão continuando. É um livro ótimo, pequenininho, bom para você dar para aquele seu amigo empreendedor e etc. Enfim, Byung-Chul Han é um filósofo coreano, ele dá aula na Alemanha, esse livro aqui é escrito em alemão, ao que tudo indica. E acho que ele dava aula em Karlsruhe, que é onde o Sloterdijk também dá aula, né? Ele dava aula lá e agora dá aula em outro lugar. Esse livro aqui ele apresenta uma nova perspectiva sobre o neoliberalismo, que vem a atualizar algumas ideias que já se tinham sobre o neoliberalismo no começo do século XX. Então existiam algumas ideias, mas agora que a gente está vivendo um novo ciclo de neoliberalismo, ele vem trazer novas ideias para a gente. Então basicamente ele começa aqui refutando aquela ideia do Hegel, da fenomenologia do espírito, da relação do senhor e escravo, né, que existia isso, né? Cara, é complicadíssimo a fenomenologia do espírito. Eu não entendo a fenomenologia do espírito direito. Não me peço para explicar, tá? Mas assim, existe essa relação, né? Para simplificar, existe essa relação entre senhor e escravo. E o que ele vai falar aqui logo no começo é que existe um apagamento dessa relação de senhor e escravo, porque no neoliberalismo o próprio servo, ou seja, o próprio trabalhador do neoliberal é o seu próprio senhor e seu próprio escravo. Então, né, o cara que acha que vai ficar rico dirigindo Uber 16 horas por dia. O cara não tem pena de se explorar na esperança de ganhar dinheiro. Assim, não existe freios para a mentalidade neoliberal. Não existe uma construção para além do que seja um projeto econômico de autoexploração, né? E aí ele começa a falar sobre como essa perspectiva neoliberal refuta todos os outros autores que tentaram ensaiar alguma coisa a respeito do que seria o liberalismo econômico no século XXI, como por exemplo o Foucault, que falava da biopolítica, puta, e aí que tá, ele começa a refutar um monte de autor aqui, um monte. Ele refuta Nietzsche, ele refuta Foucault, refuta Hegel, refuta Heidegger. Cara, ele vai refutando tudo. Isso eu achei meio exagerado da parte dele. Assim. O cara parece que tem uma sede muito grande de arrebentar com tudo e fazer a nova história dele. Mas visto que muitas coisas existem mesmo, tá? Existem mesmo. Algumas outras eu achei exagero de fato, como por exemplo ele fala que no neoliberalismo essa psicopolítica, que é uma política que vai passar pela questão do Big Data, né? Que é aquela coisa dos algoritmos, que você se sente impelido a compartilhar a sua vida e a curtir e a espalhar tudo, e você acaba se inserindo voluntariamente num sistema de Big Data que te enquadra em nichos sociais. Então existe uma atualização do grande irmão e do panóptico bentaminiano que o Foucault explora no Vigiar e Punir, que ele fala que não existe mais essa coisa do medo de estar sendo vigiado. As pessoas querem ser vigiadas, as pessoas querem compartilhar o que elas gostam, elas querem fazer parte desse sistema, né? Então existe aquele medo da privacidade que isso não existe mais, né? Isso foi tudo apagado por esse projeto de psicopolítica que visa estabelecer uma política da qual o próprio questionamento do poder já seria impossível, né? Então ele diz que o verdadeiro poder é esse. O verdadeiro poder reside aonde não se pode nem sequer questionar o poder, né? E aí que está a verdadeira força desse poder, que é o que se questiona, né? As pessoas até fazem alguns textos aqui ou outro, se apaga do Facebook, etc. Mas ninguém, sabe, o mundo não está mudando por causa disso, assim, né? O Facebook tem cada vez mais adeptos, cada vez mais controla tudo e etc. Então vamos vivendo mais ou menos por aí. Esse livro ele começa muito tranquilo e a última sessão dele ele fica extremamente filosófico, no sentido acadêmico da coisa mesmo. Então ele acaba fazendo muita citação de vários autores, Voltaire, de novo, todos esses caras que eu falei. Alguns exageradamente, alguns sem propósito. Por exemplo, ele fala que ele tenta desconsiderar
a teoria da conspiração da Naomi Klein, daquela teoria do choque. Não sei se vocês sabem essa teoria, que ela diz que o neoliberalismo ele precisa de choques, de impactos para fazer avançar uma agenda que tira os direitos humanos, os direitos trabalhistas, para avançar a agenda neoliberal. Então ela tem esse livro em que ela parte da enchente lá de Nova Orleans em 2005, que o governo dos Estados Unidos aproveitou essa enchente para aprovar uma porrada de medida lá que tirava muita liberdade dos cidadãos e tal. E ele diz que na verdade na psicopolítica não precisa mais disso, porque na psicopolítica as pessoas elas se entregam facilmente a esse projeto neoliberal na expectativa de enriquecer, na expectativa do benefício individual. E na verdade a gente sabe que, por mais que faça sentido logicamente essa argumentação dele, porque a gente tem comprovações de que existe mesmo uma entrega, né, uma rendição por parte da população a essa agenda neoliberal, o choque ainda é muito necessário para fazer avançar essas coisas. A gente viu agora, aqui no Brasil mesmo, né, o impeachment da Dilma, que foi um momento de catarse política muito grande aqui no Brasil, e o Michel Temer, assim que ele assumiu, o cara começou a aprovar uma série de medidas completamente contra a população, que são chamadas de medidas de austeridade e tal, mas do cu dos caras, os caras não tiram um centavinho daquele cuzinho aqui deles que enche de dinheiro, né? Mas do nosso começa a tirar. Beleza. E as pessoas acabam endossando e comprando essa narrativa dos políticos, de que realmente precisa, porque não tem jeito, porque não dá bilhão, porque não sei o que. Então, beleza. E assim, ele não fala disso aqui, mas assim, ficou pra mim uma pergunta muito grande na leitura desse livro, que é assim, estando a gente tão entregue, a gente, né, enfim, estando a sociedade tão entregue a essa psicopolítica neoliberal, em que as pessoas se exploram, se entregam, se vendem, se exibem, se expõem tão voluntariamente, tão gratuitamente e tão alegremente, que a gente fica se perguntando assim, exatamente do que a gente está fugindo. Porque eu acho que diante do triunfo desse modelo, eu acho que não tem muito que se possa fazer, além de mostrar que existem outras formas de ver a vida. Eu acho que existem outras formas de... Eu converso muito isso com o Humberto Conzo, da Primeira Prateleira, que ele mora em São Paulo, né? A gente conversa muito sobre São Paulo, porque eu acho que as pessoas se matam muito de trabalhar em São Paulo, assim, e elas não veem nada de errado com isso, sabe? E as pessoas acham que trabalhar menos do que o que as pessoas trabalham em São Paulo é ser vagabundo, é ser... não gostar de dinheiro, não ter ambição na vida, sabe? E eu acho que não é por aí, assim, eu acho que a vida é muito mais do que trabalho, muito mais do que trabalhar, enriquecer e fazer uma carreira. Eu acho que isso é um aspecto da vida, mas eu acho que tem muitas outras coisas que são muito mais interessantes, pelo menos na minha visão de mundo, né? Eu acho que o Murilo, que está aqui com a gente, também compartilha dessa opinião, né? A galera trabalha pra caralho, né, cara? Eu acho isso muito foda. Eu tava falando com uma galera de São Paulo lá, com uns amigos meus que trabalham lá, e eles falam assim, pô, aqui é ótimo, aqui tem várias opções culturais, não sei o quê. E eu falei assim, mas você trabalha, né, muito? Eu falei assim, aí ele começou, é verdade, eu tive alopecia nervosa aqui, fiquei careca aqui desse lado, de nervoso da menina. Eu falei assim, eu também, né, tive uma inflamação do pâncreas por causa do trabalho, tava dormindo no chão do escritório. Eu falei, cara, que porra de vida é essa, né, cara? Sabe, tipo, pra mim não entra na cabeça, cara. Pra mim não entra na cabeça. Eu gosto de viver bem a vida, cara. Eu gosto de viver bem a vida. Eu gosto de ter um dinheirinho meu para comprar meu vinhozinho, para ler os meus livros, para fazer um rolê. Um nível saudável de trabalho, salário, porque eu acho que, como diz no NoFX tem uma música muito bonita chamada The Agony of Victory, que ele fala que a vida é uma festa e não um cartão de ponto, né? E a verdade é essa. Então tá aí, livrinho ótimo para você apresentar para o seu amigo que dirige Uber 18 horas por dia. Pro seu amigo, ele fala que as pessoas que são empreendedores, elas não fazem amizade sem interesse. Eu achei isso interessante, não é verdade? Não tem amizade, só tem networking, não tem amizade, tá ligado? Então é isso. Então tá aqui, livrinho muito legal da Editora Enê, queria agradecer muito ela por ter mandado. Ficamos por aqui, vamos conversar sobre neoliberalismo, psicopolítica e as novas técnicas do poder do Byung-Chul Han. Se inscreve no canal, dá um comentário e tchau, galera!